quando você vai desenhar quadrinhos para os Estados Unidos, outro ponto que eles analisam é como você interpreta o personagem que você está desenhando. Então, se você vai desenhar o Lanterna Verde, por exemplo, que é o personagem do momento agora, né? Você tem que conhecer os detalhes do uniforme do Lanterna Verde, você tem que entender como é a personalidade do Lanterna Verde para poder fazer aquilo de acordo com o que a editora pensa, né? E poder dar uma interpretação pessoal, porque assim, não basta você saber desenhar um personagem, entender o personagem, mas é preciso você fazer o personagem de uma forma tal que a sua caracterização se destaque no meio das outras zilhões de caracterizações de zilhões de desenhos do mundo inteiro, né? Então, por exemplo, eu fiz uma edição do Ravens, da Comics, em dezembro, né, saiu em janeiro, que um dos personagens principais era um cara chamado Starro, que é um vilão que tem uma estrela, um vilão da DC, né? E aí eles mandaram as revistas como referência para eu poder desenhar um personagem. Cara, esse personagem, toda revista os desenhos desenhavam diferente, todas. Não tinha uma edição, das 11 edições que eu recebi com o personagem lá, tinha um detalhe do cinto estava errado, um detalhe da ombreira, que da ombreira está errado, do braço está errado, do capacete está diferente. Aí, como é que você resolve essa questão? Se o cara te mandou uma referência e você tem 11 referências de outros personagens que estão completamente diferentes, né? No meu caso, eu resolvi criar uma versão do Gustavo, pegando as coisas que eu mais achava legais das versões que eu vi e fiz E aí o fato é que ficou reconhecível, quem lê a história sabe que ali está aquele personagem, né? Então é isso que no quadrinho você tem que se preocupar com o essencial, primeiramente com o essencial, né? Acho que quando você faz o layout, quando você constrói o design da página, você tem que preocupar com o essencial, para depois então você vai desenhar um Homem-Aranha, por exemplo, né? Vai desenhar um cabo do Homem-Aranha, né, por exemplo. Bom, qual é o problema dessa capa se eu for desenhar um Homem-Aranha, né? Aqui o Homem-Aranha. Primeiro que essa pose, para o Homem-Aranha, é uma pose muito dura, né? Porque o Homem-Aranha normalmente, quando nós vemos o Homem-Aranha em ação ou em alguma pose, ele está normalmente se contorcendo como se fosse uma aranha mesmo, né? Então, essa pose está mais para um Capitão América ou para sei lá, um Gladiador Dourado do que para o Homem-Aranha. Para um super-homem, né? Então, daí vem a importância de você caracterizar o personagem, que é uma coisa que eles avaliam bastante, né? Se você não faz o personagem de uma forma agradável, eles não olham nem o resto, porque assim, você está representando a marca da editora, né? Então, se eu estou desenhando Homem-Aranha, a primeira coisa que eu tenho que pensar de grande importância é poder desenhar o Homem-Aranha da melhor forma possível. Desenhar o Peter Parker, desenhar aí cenário, coisas são também coisas muito importantes que eles avaliam, mas um ponto fundamental é se você não desenhar um personagem num estilo bacana, não adianta muita coisa. Então, se eu vou desenhar o Homem-Aranha e normalmente as poses dele simulam uma pose de Homem-Aranha, aí eu vou ter que tentar fazer alguma coisa um pouquinho diferente, né? Então, aí você tem que entrar realmente na personalidade do personagem. Então, já falamos no cenário, né, falamos das expressões corporais e faciais,
falamos da importância de retratar o cotidiano, né? Que não só se vive de dentes cerrados do super-herói, né? Bem quando tem que falar, beijar, fazer coisas normais, né? Falando agora do super-herói. E assim, basicamente, o trabalho com história em quadrinhos é um trabalho que a pessoa que lê história em quadrinhos, às vezes leva, dependendo da história, leva 5 minutos para ler uma história em quadrinhos, né? De 22 páginas. E nem imagina, às vezes, o trabalho que se leva para fazer a história, né? É uma coisa que muita gente, que não vive nesse meio de quadrinhos, amigos meus, conversam, eles se espantam quando eu falo que às vezes uma página eu levo 2 dias para fazer, né? Cara, tudo isso, 2 dias para fazer essa página aqui, é muito devagar, cara, né? Então eles se espantam porque não tem ideia. Na verdade, principalmente o quadrinho, mais ainda do que só um desenho em si, na verdade, quando você faz quadrinho, você exerce um monte de profissões ao mesmo tempo, né? Além da posição de desenhista, você não deixa de ser um roteirista, você tem que... você que vai definir o ângulo da cena de vocês, apesar do roteirista definir, mas quem vai definir de fato é o desenhista. Você é um figurinista, porque você tem que ter noção, conhecimento de roupa, como é que a roupa se comporta no corpo da pessoa. Se a pessoa é mais gorda, então você tem que, a roupa se estica de um jeito tal, se a pessoa é magra, a roupa fica mais folgada aqui, né? Como é que funciona um chapéu, um sapato, né? Você também tem que ser um iluminador, porque a iluminação tem a ver com a dramaticidade da cena, tem a ver com a profundidade da cena, tem a ver com o realismo da cena. Se você faz uma iluminação numa cena, que um cara está iluminado de um jeito, o outro está de outro, e o outro está de outro, e o cenário está de outro, você fez um samba crioulo doido lá, né? Então, você tem que ter essa noção também de iluminação. Você tem que ser um continuista, porque na história de quadrinhos, aquele problema que eu falei para vocês há pouco, você tem que, se o cara está vestido de um jeito ao longo da história inteira, você tem que manter o cara vestido daquele jeito, a não ser que alguém diga o contrário. Se o cara está com o braço direito cortado, ele tem que estar com o braço direito cortado para o resto da história, né? Ele não pode aparecer com o braço esquerdo cortado, né? Então, nós somos continuistas também. Então, nós temos a função do diretor do cinema, por exemplo, que é ele que, né, guia tudo, que coordena todas essas funções aí, né? Ou seja, o cara que trabalha com quadrinhos, ele tem que ter conhecimento num monte de coisa. Tanto é que quando esse profissional vai fazer outra coisa, noutra área, ele tem uma certa facilidade. Se ele vai fazer storyboard para cinema, se ele vai trabalhar com animação, se ele vai trabalhar com ilustração, no qual ele tem que fazer uma narrativa numa ilustração, tudo isso ele tem mais facilidade porque ele trabalha com todas essas mídias no quadrinho, né? E é por isso que o quadrinho é tão complicado, né? Tão trabalhoso. Aí vocês podem perguntar, por que trabalho com um negócio é tão complicado de fazer, etc. Tal? No meu caso específico, é porque eu realmente gosto muito de fazer quadrinhos. Eu, até fazendo Cleves, eu não seria capaz de trabalhar numa outra profissão até 4, 5 da manhã, e até às vezes, como já aconteceu, de eu trabalhar 7h30 da manhã e ter que só trocar de roupa para ir trabalhar no meu outro emprego. Já aconteceu várias vezes isso. Em outra função, em outro emprego, eu não conseguiria trabalhar, e eu vou trabalhar feliz, muito alegre, mesmo com essa carga de trabalho. Então, eu acho que para qualquer profissão que vocês forem escolher, tem que ser uma profissão no qual vocês se dediquem 100%. Eu lembro na época, quando eu trabalhei em engenharia, tinha meu patrão lá me explorava, feito condenado, né? Ele pagava um salário bem baixinho para mim e queria que eu entrasse 6 da manhã e saísse 11 da noite no meu emprego, né? Não tem condição de trabalhar assim, né? É minha família, etc. Não, rapaz, se você ficar pensando em trabalhar assim, você não vai para canto nenhum. Aí assim, naquele momento eu fiquei com raiva, fiquei chateado. Mas depois eu vi que ele tinha até uma certa razão, né? Porque você tem que trabalhar num trabalho que você se doe mais do que o outro que está trabalhando.